Em meio às indefinições sobre os candidatos do PT ao governo de Minas Gerais, o nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é citado como possível peça no palanque de apoio ao presidente Lula no estado. Repórter Gustavo Galvão. Márcio Lacerda, que comandou a capital mineira entre 2019 e 2016, volta ao cenário das especulações políticas após ter tentado disputar o governo de Minas Gerais em 2018. Naquela oportunidade, ele foi barrado na coligação entre Partido Socialista Brasileiro e PT para apoiar a candidatura de Fernando Pimentel. Atualmente, sem partido e afastado da vida pública há 8 anos, Lacerda foi alvo de comentários do presidente do Partido Verde aqui em Minas Gerais, Osvander Valadão. Eu também conversei com ele. E em pronunciamento oficial, esse dirigente, ele esclareceu que o convite feito ao ex-prefeito não tinha como foco exclusivo a filiação à sigla, mas sim a intenção de que ele ocupasse um espaço relevante no palanque progressista aqui do estado de Minas Gerais. Embora o diretório estadual do PT ainda não confirme oficialmente, então, essas articulações, o objetivo central do partido é assegurar um palanque competitivo para o presidente Lula aqui em Minas Gerais, independentemente do nome da legenda que encabece essa chapa. Essa movimentação, ela ocorre no momento de incerteza sobre o candidato petista, o candidato oficial do PT ao governo do estado de Minas Gerais. Mas, independentemente disso, o nome de Márcio Lacerda é bem avaliado e bem-vindo ao palanque de Lula aqui em Minas. O nome de Sandra Goulart Almeida, reitora da UFMG, ele também surge como uma alternativa caso o senador Rodrigo Pacheco, que é o preferido de Lula, decida não entrar na disputa aqui em Minas Gerais. Outras lideranças, como as prefeitas Marília Campos de Contagem e Margarida Salomão de Juiz de Fora, chegaram a ser consideradas, mas as duas já descartaram essa possibilidade. Deixa eu chamar novamente o Elias Tavares. O Elias, essas movimentações todas aí pelos estados, os arranjos políticos sendo feitos, tudo também com vistas a palanques que são necessários para a disputa presidencial, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como você analisa? Oba, eu gosto muito de olhar as eleições estaduais, especialmente de governador, porque ela acaba sendo um reflexo muito claro da polarização do nosso país, né? Quando a gente vê essa movimentação toda, principalmente nesse eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Isso mostra a força que tem, né, esses estados, por conta de ter aí mais de 1/3 do eleitorado do Brasil, né? Então é muito importante que qualquer candidato à presidência da República tenha um palanque muito forte nesses estados. Agora, por que a gente fala de palanque presidencial e a gente não fala tanto da própria candidatura do governo do estado, né? E aí vem o que eu avalio como coadjuvante, né? A gente pega as eleições no Brasil, a eleição estadual, ela é uma eleição até de certa forma muito injusta, Coba, porque você acaba tendo, né, o reflexo nacional totalmente na eleição estadual. Então, por isso que esse arranjo de você mexer no tabuleiro estadual sempre olhando para o tabuleiro nacional, ela é estratégia de todos os partidos, né? É evidente que se é muito importante, um governador tem um peso muito grande dentro da estrutura política do país, mas ao mesmo tempo ela acaba sofrendo diretamente com essa polarização nacional. E uma clara visão que a gente pode ter disso é o próprio Tarcísio de Freitas, que era um governador, um candidato ao governo com domicílio eleitoral no Rio, trocou rapidamente o estado de São Paulo para disputar. Muitas pessoas achavam que ele não teria chance por conta desse movimento, mas se mostrou eficaz justamente porque ele era o candidato do Bolsonaro naquela eleição, né? Então, assim, as articulações que os partidos políticos fazem, elas são muito importantes nesse aspecto. E no outro aspecto é isso, evidentemente que uma candidatura forte estadual, ela se torna o palanque nacional, ou seja, o candidato a presidente tem mais viabilidade de conseguir ter sucesso, né? Então, por isso que o tabuleiro estadual acaba estando intimamente ligado com a polarização, e é muito difícil a gente ver candidaturas estaduais descoladas da nacional, né? Esse é o tipo de política que se faz no país, né?